Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Muita paz, saúde, alegria, vitória para você. Iniciando mais uma semana de fé, mais uma semana abençoada pelo nosso Deus. E o Salmo de número 118, verso 24 diz: Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Que você tenha um dia realmente radiante, maravilhoso, se alegre em Deus, confie. Deus tem o que você precisa. E estamos numa série, a série de José, né? Cada dia nós compartilhamos uma parte da história desse jovem, desse homem de Deus chamado José, né? Foi conhecido José do Egito, né? E hoje vamos ter mais um episódio. Essa semana ainda a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu tenho certeza que você está aprendendo muito. Aliás, as pessoas que ouvem essa ministração pelo nosso canal no YouTube, elas têm compartilhado ali, elas têm feito comentários maravilhosos, a gente tem lido ali, mandado um abraço para toda a turma aí que está nos ouvindo pelo rádio, pelas plataformas digitais e também pelo nosso canal no YouTube. E se você que me ouve pelo rádio ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, você está esperando o quê? Se inscreva lá, é gratuito, youtube.com/Agindo Deus, quem impedirá. Se inscreva, ouça e assista nossas pregações. Além dessa, tem outras lá, ok? Dê o seu like, compartilhe nossas mensagens para que outras pessoas também possam ser abençoadas, tá certo? Vamos evangelizar, minha gente, vamos falar do amor de Jesus. Então aproveite aí para compartilhar os nossos vídeos ou os nossos áudios, né? Os nossos podcasts que nós colocamos também no canal no YouTube, tá bom, gente? Olha, vamos então para mais um episódio, mais uma série aqui na série de José, mais um episódio. Hoje eu quero ler para a nossa edificação espiritual, aqui no capítulo 39 de Gênesis, foi quando então José, ele chega no Egito e ali o Potifar, né, esse homem, ele era capitão da guarda ali de Faraó, e ele então ele compra José para trabalhar para ele. E a Bíblia diz que então Deus estava com José e José foi um varão próspero. Ou seja, tudo que José fazia prosperava. Então nós paramos a semana passada nisso aqui. Deus estava com José e o que ele fazia, Deus prosperava. Então quando ele começou a trabalhar para Potifar, Potifar observou que tudo que José fazia ia para frente, prosperava. Olha o que diz Gênesis 39, verso 3. Vendo, pois, o seu senhor que Deus estava com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Então, como ele prosperava e o seu patrão, vamos assim dizer, né, o Potifar, observou isso, então José achou graça diante dos seus olhos e com isso ele entregou toda a administração da casa dele nas mãos de José. Olha que interessante, ele entregou a administração, entregou tudo na mão de José. Quero ser profeta na sua vida, meu amado e minha amada. Tenha esta bênção que José tinha, onde você entrar para trabalhar, para executar, que você possa prosperar. E se você for trabalhar de empregado, a empresa que você trabalha ou vai trabalhar também prospere. Ou se você tem a sua empresa ou está montando a sua empresa, desejo aqui como profeta de Deus é que você prospere, que você cresça, faça a coisa certa, trabalhe honestamente, que Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, mesmo que no momento você esteja passando alguns desafios, algumas lutas, algumas batalhas, uma prova, alguma coisa assim, mas faça a coisa certa, Deus vai honrar você. E assim aconteceu, diz a Bíblia, e aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, Deus abençoou a casa do egípcio
por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Então, Deus abençoou o egípcio pela presença de José. Isso é lindo demais. Quando a tua presença, meu amado e minha amada, a tua presença edifica o teu lar, a tua presença prospera o teu lar, a tua presença prospera a empresa, prospera. Isso é sensacional, isso é um sinal que Deus está contigo. Evidentemente, existem lutas, óbvio, problemas também, mas quando você faz a coisa certa e você tem a bênção de Deus, você vai prosperar. Muito bem, estava indo tudo bem, estava indo tudo maravilhoso, José estava ali realmente administrando a casa de Potifar, a coisa estava indo a mil maravilhas, vamos assim dizer, estava indo tudo bem. A Bíblia diz que José, ele era formoso de aparência e formoso à vista. Ele era um galã, ele era bonito, de boa pinta, como diz no nosso português aqui, né? Então, como ele tinha, tudo que ele fazia prosperava e ele tinha boa presença, boa aparência, não é? A Bíblia diz, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante para todos nós, preste atenção. Diz a Bíblia que aconteceu que a mulher de Potifar começou a observar José e colocou os olhos nele, e um dia ela chegou para ele e disse assim: José, deita-te comigo. Ou seja, ela fez um convite, né? Um convite assim que biblicamente é um pecado, né? Porque ela tinha marido e ela estava então chamando José para ter um caso com ele. Preste atenção que isso aqui é muito importante e eu quero dizer para todos vocês, quando você está fazendo a coisa certa diante de Deus, quando você está seguindo um plano de Deus, quando você está desenvolvendo algo na sua vida e Deus está naquilo, cuidado, pode aparecer algo para tentar te distrair e tirar você do foco. É o caso aqui de José. Olha o que diz aqui em Gênesis, capítulo 39, verso 8. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Gente querida, gente amada, se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, se você é uma pessoa cristã que serve ao Senhor Jesus, você tem que entender isso aqui. Isso aqui serve para todo mundo, tá? Mas principalmente você que teme a Deus. Entender aqui que está o negócio. O homem José, ele tinha boa aparência, era bonito, né? Numa linguagem bem clara. O cara era bonito, tinha boa aparência. E ele era um cara bem sucedido. E a mulher do patrão dele, então, vendo essas qualidades dele, fez um convite, né? E o que aconteceu? José, ele falou: não, eu fui constituído aqui e está tudo na minha mão para administrar. Aí ele diz assim: a única coisa que não me pertence é você, porque você tem marido. Ou seja, ele colocou a coisa no devido lugar. Então você tem que aprender também a falar certos nãos. Tudo aquilo que vem um convite para você, que vai contra uns princípios da palavra de Deus, você tem que rejeitar. Você tem que cair fora. Essa é a realidade. Isso tem acontecido, isso aqui é uma cilada muito maligna, né? E acontece muito nos dias atuais. É muito perigoso isso aqui. Mas José falou o quê? Como eu faria esse tamanho mal e pecaria contra Deus? Então ele não estava apenas preocupado com a sua reputação diante daquele convite, mas acima de tudo ele temia a Deus, o temor a Deus. É o que está faltando para muitas pessoas, inclusive no meio do povo de Deus, do arraial do povo de Deus, né? Estão perdendo o temor, né? Por falta da perca do temor, estão entrando em coisas que não é para entrar, começam a fazer coisas que não é para fazer. Então é muito interessante essa colocação aqui, porque se José, pensa bem, vamos supor que José tivesse entrado tendo um caso com a mulher do patrão dele. O
que ia dar? Ia dar problema, com certeza. Isso dá problema e um problemão, né? Primeiro, que biblicamente é pecado, né? E segundo, que também ia destruir uma família. Ou seja, José ia estragar o projeto que Deus tinha colocado na vida dele. Então isso aqui é um alerta para você, meu amado e minha amada, para não cair nesse laço do maligno. Você está entendendo? Quantas coisas você está fazendo bem, de repente vem uma coisa estranha e você entra naquela. Quando é um erro, quando é uma falha, mas que não é um pecado, vamos assim dizer, é menos danoso. Até para o pecado dá um jeito, existe arrependimento, Deus perdoa e tudo mais, mas sempre fica uma consequência, né? E a gente percebe, infelizmente, né, nos dias atuais, muita gente de Deus brincando com o pecado, brincando com coisa perigosa. Isso aqui é até um alerta, isso aqui não é para pôr medo em ninguém, de forma alguma. Acho que você que me assiste, ou que me ouve, melhor dizendo, né, está me ouvindo, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa adulta, você é uma pessoa madura, mas isso não é suficiente. Eu não posso perder o temor a Deus. Você está entendendo? Porque Deus quer o melhor para você. Então José não se corrompeu, José não caiu no laço, né? Era uma pegada. Porém, quando a mulher viu que José não teve interesse, né, o que aconteceu? Provavelmente ela continuou ali chamando-o, né, para ter um caso com ele, mas ele resistiu. Só que um dia ela armou uma, ou seja, ela pegou a capa de José, a roupa dele, e ela acusou. Se você ler a Bíblia, diz no verso 10, e aconteceu o que? Falando ela cada dia José, cada dia. Então ela estava ali. É assim que funciona o pecado. Diz que o diabo tem paciência, né? Ele tenta um dia, tenta dois, tenta três, vai tentando. Uma hora, se a pessoa não se cuidar, cai no laço do maligno, né? Então o inimigo, ele não tem pressa. Então eu sei que é uma dica, é um código espiritual para você que de repente está sendo tentado. Vou dizer uma coisa aqui para vocês. Ser tentado por uma coisa errada não é pecado. Você tem que tomar cuidado para não cair nessa tentação. Tentado todo mundo é, de certa forma. A gente não pode brincar com a tentação, porque temos que se cuidar. Isso nesta área sexual aqui é uma delas. Né? Tomar muito cuidado aí com esse negócio. Muita gente está com a vida totalmente enrolada por causa disso aqui, né? Brincou com essas coisas e foi ter caso com alguém que tinha compromisso, né? Então isso aí, infelizmente, tem acontecido muito, mas que a gente tem que tomar cuidado para não cair nesse laço. E tem outros tipos de situações também. Só que aquela mulher foi perseverante, mas ela não teve êxito. Só que diz a Bíblia o seguinte: sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço e nenhum dos da casa estava ali. Traduzindo, só estava José e a patroa, vamos usar esse termo, né? A patroa, que é a mulher do patrão dele. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. Ela foi insistente. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E saiu correndo. Só que como ela ficou com a roupa dele, o que ela falou? Ela acusou. Ela chamou lá os guardas, chamou o pessoal lá e contou lá, e contou que ele que estava querendo ter um caso com ela. Ela mentiu. Ela pregou uma mentira. E o que aconteceu com esse homem de Deus? Ele foi preso. Ele foi parar numa prisão. Injustamente. Só que eu quero encerrar para a gente orar. Amanhã a gente continua essa bela história que nos traz ensinamentos espirituais para uma vida de santidade, para uma vida no altar de Deus. Diz a Bíblia: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Amanhã eu continuo essa história. Não perca o episódio de amanhã e se firme na palavra e fuja das coisas erradas, porque você, fazendo isso, você vai ter uma vida melhor, com certeza. Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por estar iniciando aqui pelo rádio mais uma semana de fé, de milagres. Eu peço, Pai, proteja a minha vida, a minha família e a vida e a família de cada um que me ouve neste momento, Senhor. Abençoa os casais, inclusive, protegendo este casamento, abençoando os noivos, os namorados, abençoando a família querida, Pai. Que a Tua boa mão esteja estendida sobre nós, nos livrando de todo mal, e que tenhamos um dia de excelência, um dia de paz, saúde e prosperidade.
Abençoa também, ó Pai, aquelas pessoas que têm abençoado o nosso ministério, que têm plantado a sua semente de fé como um agente de Deus. Abençoa a vida econômica e financeira de todos e sejam todos abençoados e protegidos pelo Senhor Jesus de Nazaré. Assim oramos e já te agradecemos. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.